Exclusividade, bom gosto e qualidade você encontra na Encantos de Clara, que oferece uma produção personalizada e única para momentos inesquecíveis, seja qual for a ocasião. A loja é especialista em aluguel de looks de festa, vestidos de noiva, ternos, vestidos de daminhas, pajens, debutantes, além de acessórios. A criação do vestido de noiva, o grande anfitrião de sonhos e realizações, também é feita sob medida e a peça confeccionada com detalhes que encantam pela tradição, modernidade e alta costura. Modelos clássicos, romântico, cheios de glamour e atemporais. Para dias memoráveis e felizes, se vista de Encantos de Clara. Nas 2 unidades da loja, em João Pessoa, Shopping Leaf Mall, em Manaíra e Campina Grande, no bairro Jardim Tavares, seu sonho se realiza com beleza e sofisticação na Encantos de Clara. O seu sonho começa aqui. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Chegou um novo CCAA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Começando mais uma edição do programa Funes Cultural, recebendo hoje uma convidada super especial, a nossa querida jornalista Naná Garcês, presidente da empresa paraibana de comunicação, para um bate-papo bem bacana hoje no programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que vai ser discutido aqui no programa Funes Cultural. Naná, seja muito bem-vinda ao programa Funes Cultural. Um prazer receber você aqui no auditório Emília Longo da Fundação Hernani Sátiro e seja bem-vinda para esse bate-papo bem bacana sobre cultura, sobre história paraibana e o papel institucional da EPC. Olha, muito obrigada pelo convite, tanto a você, Deusimar, como também a Adolfo Crispim, o diretor aqui da Funes. É uma grande satisfação participar desse momento, desse evento cultural que vocês estão fazendo em torno de Paulo Freire, que é uma figura maravilhosa e que merece ser sempre referenciada. Além de ser uma honra também estar aqui representando a EPC, Empresa Paraibana de Comunicação,
que tem 2 veículos muito tradicionais e de grande participação na cultura da Paraíba, o jornal A União, com 128 anos, e a Rádio Tabajara, com 84 anos. Aqui nós aprendemos mais, não só sobre Patos, mas principalmente pelo ilustre homenageado dessa casa, Hernani Sátiro. Pois é, e já vamos começar falando sobre a parceria da Fundação Hernani Sátiro com a EPC, já em andamento, inclusive vinculando o Jornal União, enfim. Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria que vem sendo feita através das diversas ações que envolvem a Fundação Hernani Sátiro aqui em Patos e a Empresa Paraibana de Comunicação. Então, um dos papéis importantes e relevantes da Empresa Paraibana de Comunicação é promover a cultura paraibana, promover a música, promover a literatura. E nesse contexto, nós fizemos aqui uma visita o ano passado para conhecer a FUNES, a convite de Adolfo, e firmamos uma parceria. Desde então, a FUNES tem uma coluna chamada Coluna FUNES Cultural, todas as sextas-feiras, publicadas no Jornal A União, e esse programa é transmitido pelo nosso Facebook e depois reproduzido também pela própria Rádio Tabajara. E o que é que a gente está fazendo? A gente está trocando cultura, disseminando a cultura paraibana para os paraibanos e para um universo muito maior, quando você coloca todas as informações na rede social. Então, para a gente, enquanto dirigentes da Empresa Paraibana de Comunicação, que tem uma diretoria de mídia impressa e que tem uma diretoria de rádio e TV, é muito importante essa parceria com as fundações. Agora, ontem, foi encerrado um concurso literário, foram encerradas as inscrições de um concurso literário que fizemos em parceria com a Fundação Espaço Cultural, a FUNESC. Ora, nós vamos ter aí autores novos na praça, com livros de crônica, poesia, literatura infantil, infanto-juvenil, né? Contos e romance. Foram 57 inscritos, sendo muito importante a participação feminina também dentro desse concurso. E o que é que acontece? Isso é um papel da EPC, empresa que divulga e valoriza a comunicação pública, aquela comunicação que permite às pessoas terem um senso crítico sobre a realidade que vivem e também que valorizem o que são, que valorizem o acervo cultural que têm. É basicamente isso. Aproveitando a oportunidade, Naná, eu queria que você explicasse para o público, você falou um pouco sobre o papel institucional da EPC, a estrutura da EPC hoje, chega em todas as cidades da Paraíba, como é que funciona hoje a divisão das diretorias, como é que funciona internamente a Empresa Paraibana de Comunicação hoje? Anteriormente, até dezembro de 2018, a União era um complexo formado pela rádio, pelo jornal, pelo diário oficial, pela gráfica e pela editora. Mas ela caminhava independente da Rádio Tabajara. A Rádio Tabajara tem a AM e tem a FM, com programações diferentes, mas uma história muito bonita que começou em 1937. Em 1953, a rádio foi regularizada por José Américo de Almeida, que era ministro de Comunicação e Obras Públicas no governo Getúlio Vargas, e há 20 anos, agora na verdade 21 anos, ficaram 2 emissoras, uma AM e uma FM. O governador João Azevedo criou a EPC, unificando essas 2 estruturas e criando um complexo de comunicação pública. Isso permitiu que a gente interaja em todas as plataformas. Então, a União, ela tem 128 anos? Tem, mas ela está no Facebook, ela está nas redes sociais, ela faz uso do QR Code nas suas matérias especiais, faz publicações especiais. Então, ela tem um papel amplo que soma com o papel da própria Rádio Tabajara. E como todo sistema público de comunicação, ela interage e faz crescer os seus produtos. Aí nós temos o nosso jornal, a gente pode dizer que a gente vai do litoral ao sertão, porque o jornal ele segue a BR-230, então aqui é possível encontrar o jornal, não chega no horário bom agora em função da pandemia, né? Mas é possível também encontrar o jornal em Cajazeiras, em Campina Grande, na Grande João Pessoa. A rádio, você ouve, eu não sei dizer exatamente a extensão, mas é comum você vir na estrada,
até perto de Campina Grande, você capta bem a Rádio Tabajara. Você vai para Pernambuco, você cruza o limite entre os estados, você vai ouvindo a Rádio Tabajara, ainda em Goiânia. Você vai para o Rio Grande do Norte, você vai ouvindo a Rádio Tabajara, vai para o Brejo, você tirando um trecho ali em Guarabira, que tem estação própria, você continua ouvindo a Rádio Tabajara, além das redes sociais. Então, como eu disse, nós somos veículos tradicionais, que participam da cultura e da história da Paraíba, porém, nós somos veículos contemporâneos. Então, nós temos as nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, certo? Então, o mundo é a nossa plateia. Você está falando dessa questão da contemporaneidade, da adaptação da EPC a essa modernidade. Eu queria que você falasse um pouco como é no dia a dia, na produção, o respeito às pautas inclusivas dentro da EPC. Você falou agora há pouco, né, das crônicas, das produções envolvendo as mulheres. Né? Então, qual é a tua visão e qual é a visão da EPC em relação a esses temas, em relação a esses chamamentos públicos, para incentivar essa população que historicamente foi marginalizada, foi colocada num papel secundário, para que elas possam hoje ter um protagonismo maior no cenário cultural? Essas pautas, elas estão no nosso jornalismo diário, sim. E elas estão refletidas também na composição da empresa. Veja, eu sou uma mulher na direção da empresa, certo? Nós temos um setor específico que é coordenado por William, que é o setor da imprensa braille, certo? Nós fazemos uma produção mensal de uma edição do jornal apenas para os portadores de deficiência visual. Nós temos, sim, espaços, muitas mulheres articulistas e muitas mulheres jornalistas. Inclusive, fizemos agora uma edição especial dos 90 anos do Botafogo. E o que é que nós tivemos? Mulheres jornalistas analisando e comentando futebol. Nós temos um programa na Rádio Tabajara, onde nós temos uma repórter, uma jornalista, Ana Flávia, que participa e discute futebol, certo? Eu estou falando assim do espaço feminino, né? Mas as pautas de combate à violência da mulher, se você pegar todas as nossas redes sociais, nós estamos sempre divulgando questões relativas a esse problema. Fazemos eventos mesmo até para discutir, debates. Abrimos muito espaço também para a mulher se manifestar na área da cultura, né? Temos uma publicação que o William, que foi nosso diretor de mídia impressa, fez, chamada Espelho de Papel. E é grande a participação de mulheres cronistas, certo? Então, a União, ela se mostra sensível e segue as políticas do governo, porque o governador João Azevedo, ele mantém uma série de medidas que fazem valorizar não só o espaço feminino, mas o combate à violência de um modo geral e também o respeito à diversidade cultural. Então, o espaço para os indígenas, o espaço para os quilombolas, não só de forma verbal ou institucional, mas até mesmo através de eventos e de estímulo à produção de símbolos culturais. Então, você vai um grande evento comercial que tem em torno do artesanato, e lá tem um espaço específico para o artesanato indígena. E isso é interessante de se falar e de se mostrar, né? A música, nós temos o Festival de Música, que quem ganhou esse ano, o João Carlos, é uma música assim, que reflete esse momento mesmo de angústia e de combate à discriminação racial. Então, assim, foram 356 músicas inscritas, certo? 30 selecionadas. Nós tivemos pela primeira vez o voto popular pela internet. E esse rapaz, João Carlos, esse compositor que deu o grito da periferia, ele fala das periferias de João Pessoa e fala do racismo e da discriminação. E ele foi o mais votado na rede social, teve quase 10 mil votos. Então, ele ganhou o prêmio pela escolha do júri técnico, ele ganhou pelo júri popular, teve o prêmio da melhor interpretação e simplesmente ele saiu do festival consagrado. E era uma pessoa que não era muito conhecida no nosso circuito, assim,
a gente promove muito evento cultural e ele não era muito conhecido, certo? No entanto, ele marcou presença e isso é uma política inclusiva. A própria internet possibilita muito, né, que isso aconteça, principalmente nesses tempos em que a internet é exatamente a voz dessas pessoas que não estão muito vinculadas à mídia tradicional, né? Então, aproveitar para mandar um abraço para os jornalistas Rui Leitão, William Costa, acompanhando a entrevista aqui no Auditório Emília Longo, da Fundação Hernando Sátiro. Você que está nos escutando, você que está nos vendo agora pela TV Sol, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol, recebendo hoje a presidente da empresa paraibana de comunicação, a jornalista Naná Garcês. Vamos falar um pouco sobre a tua trajetória no jornalismo paraibano. Você tem uma história vinculada ao jornalismo paraibano. Queria que você falasse um pouco para o seu público, para o público que está nos assistindo agora, um pouco da tua trajetória em outras empresas, enfim, a tua história aqui no jornalismo paraibano. Olha, eu cheguei na Paraíba em 1979 para fazer vestibular de comunicação e me formei e em 1980 eu entrei para a União. Antes mesmo de me formar, eu comecei a trabalhar na redação do jornal União como repórter. Depois disso, eu passei por várias etapas dentro da União e, posteriormente, eu estreiei na televisão, quando começou a televisão na Paraíba, lá em João Pessoa. Na verdade, na Paraíba não, porque já tem em Campina Grande. Eu fui repórter da TV Cabo Branco. Tempos depois, eu também fui editora da TV Tambaú, né? Mas sempre ia e voltava fazendo alguma coisa na União. Ou seja, teve um período que eu fui repórter especial da União, eu passei 7 anos fazendo uma coluna de economia no jornal União, né? E trabalhei muito em assessoria de imprensa. Ao longo do tempo, né, aí faz aquela coisa, você faz um curso de especialização em redação jornalística, depois eu fiz o meu mestrado, não peguei o meu diploma por descaso, mas eu fiz o meu mestrado em mídia cotidiano, estudando exatamente a importância do jornal União, foi um dos meus temas, e trabalhei também no começo da TV Câmara Municipal lá de João Pessoa, mas tive a minha revista mesmo, a revista Edificar, uma revista segmentada, voltada para o mercado da construção civil, da arquitetura e dos negócios imobiliários. Essa revista durou 9 anos, certo? Tinha uma circulação estadual, sim, e foi uma experiência importante para empreender, aprender a empreender, né? Então, daí derivou vários outros trabalhos, como uma revista para a Associação Médica, uma revista para o Hospital HNSN, uma revista para a construtora de Campina Grande, e a gente foi fazendo eventos culturais, até que eu recebi o convite de Dr. João Dr. João Azevedo, o governador, para assumir a direção da EPC. E voltei para a União, né? Aqui eu digo voltei para a União porque eu não tinha ainda trabalhado na Rádio Tabajara, mas voltei com essa missão de implantar a empresa paraibana de comunicação, sendo um complexo jornalístico e de produção editorial e cultural, unindo as duas emissoras de rádio, o jornal, o Diário Oficial, a Gráfica União e a Editora União. Pois é, que bacana. Eu queria perguntar exatamente sobre isso, assim, qual é a sensação de retornar a um órgão, a uma instituição que possibilitou a você iniciar no jornalismo? Você iniciou no jornalismo no Jornal União e aí, tempos depois, você volta para comandar a empresa paraibana de comunicação. Como é a sensação e a vontade ali no dia a dia? Então, dá muita vontade de trabalhar. Eu tenho ótimos diretores que me dão um apoio, um suporte imenso. A equipe dos 2 veículos é muito assim, eficiente, são colegas, eu gosto que me tratem por colegas mesmo, como colega deles todos, e me envolvo demais na produção editorial, né? Na produção editorial tanto da rádio quanto do jornal, né? Agora, as minhas ideias, elas ressaltam assim, a gente discute e o trabalho sobra mais para o William, que é o meu diretor de mídia impressa, e aí fica tocando junto com o editor do jornal, com o gerente da editora,
com o gerente da gráfica, e tenho uma situação especialíssima, que é o Diário Oficial do Estado. Esse é a nossa maior responsabilidade dentro da mídia impressa, porque no jornal, no Diário Oficial, é ele quem faz valer todos os atos públicos. O governador pode assinar qualquer ato. Se ele não publicar, ele não entra em vigência. Então, essa é uma função fundamental que não pode falhar dentro desse complexo, certo? E no caso da rádio, a gente está num processo de migração para ficar com 2 FMs. Nós já pagamos a outorga, estamos fazendo uma reforma na própria emissora e será a Paraíba 103,9 ou ponto 9 FM, que vai substituir a Tabajara AM. Esse processo já estava iniciado em 2014 e em 2020, aliás, em 2019, nós obtivemos a outorga da migração. Estamos fazendo esses investimentos necessários para essa migração. Então, teremos 2 emissoras FMs, certo? Com uma programação bem diferenciada. A Tabajara, ela tem 2 marcas fortes: o jornalismo e a música, a ligação com a música. E a terceira marca é o esporte. Então, ela tem uma programação muito atrativa. Como é que você analisa hoje, Naná, o papel da EPC, né? E aí, dentro de uma análise a partir da tua trajetória, daquilo que você viu nos últimos anos aqui na Paraíba, como é que você analisa hoje o papel da EPC na promoção da cultura paraibana? Porque isso é um tema interessante de se discutir, porque hoje fala-se muito em privatizar, em diminuir o tamanho do Estado. Qual é a análise que você faz disso a partir da importância do papel da EPC na promoção da cultura paraibana? Olha, na hora que nós abrimos um festival de música para o estado todo, temos a participação de 356 pessoas, se não me engano, ou foi 354, mas quase 360 pessoas, de 58 municípios, que vão para ali com toda a sua carga emocional, com a sua carga criativa e com a sua carga cultural. Você está incentivando a música na Paraíba, certo? Você não vê nenhum outro veículo privado fazendo um festival de música tão amplo e premiando mesmo o artista. Nós temos, do lado do jornal, nós temos publicado livros, certo? Estimulamos a leitura através de parcerias. Recentemente fizemos uma que está promovendo no IFPB a discussão sobre literatura e o estímulo à leitura, né? Mantemos há 72 anos o Correio das Artes, que é um produto assim especialíssimo, com artigos de opinião, com artigos com crítica literária, com publicações de textos inéditos, com a retrospectiva do nome da vida de grandes autores. Então, essa coisa de valorizar a cultura, de estimular o senso crítico, de promover a educação. Nós transmitimos via AM, de 6 às 7 da noite, diariamente, quando está na fase do Enem, o programa da Secretaria de Educação. Inclusive, o próprio governador citou esse episódio, essa contribuição da Rádio Tabajara, quando recebeu agora aquela premiação da excelência em competitividade na área de educação, né? Então, a TV pública, a rádio pública, o jornal público, ele tem um papel fortíssimo de movimentação cultural. Como eu já citei aqui, nós temos um prêmio em parceria com a FUNESC, prêmio literário que há muito tempo não acontecia. E vamos publicar livros inéditos, de autores inéditos, né, nas categorias poesia, conto, romance, literatura infanto-juvenil, e deu um branco agora na outra categoria, mas eram as categorias que José Lins do Rego escrevia, certo? Então, fizemos uma parceria maravilhosa com a UEPB, a Universidade Estadual, e em parceria com a UEPB e com outras instituições, publicamos uma trilogia sobre Celso Furtado. Uma trilogia, um trabalho substancioso que Rosa Freire da Aguiar, a esposa dele, considerou um dos mais relevantes publicados no Brasil o ano passado. Esse ano, ainda com o UEPB, estamos trabalhando Paulo Freire.
Já imprimimos o volume 1 e o volume 2, Cartas a Paulo Freire, para quem gosta de esperançar. Então, isso quem faz? A universidade pública, a comunicação pública. Certo? Então, realmente, quem fala em privatizar, olha um aspecto estrito da comunicação. Esquece o papel social, o papel educativo, o papel de cidadania que a empresa pública ela exerce. Pois é. Aproveitar a oportunidade para mandar um abraço, né, para o querido amigo Sidoval Moraes, da UEPB. Tem um texto meu, inclusive, no primeiro volume da trilogia, sobre Paulo Freire. E, assim, uma das obras mais importantes já publicadas, viu, nos últimos anos, sobre a trajetória e a teoria freiriana no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria recente também com a Universidade Estadual da Paraíba, porque você tem ali duas instituições que são muito fortes em relação à produção do conhecimento e da cultura informativa aqui no estado. Você tem a EPC e a Universidade Estadual da Paraíba fazendo também uma série de parcerias. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, em 2019 nós começamos essa parceria, na verdade, publicando um livro sobre Celso Amorim, o ex-ministro das Relações Exteriores, embaixador, escrito pelo professor Carlos Ruiz, da UEPB, do curso de Relações Internacionais. Mas isso não estava formalizado como nós fizemos na época. O diretor do UEPB, editora da Universidade Estadual, era o professor Luciano Nascimento. E Sidoval, meu colega contemporâneo de televisão, ele trabalhava em Campina Grande, na televisão da Rede Paraíba, e eu lá em João Pessoa. E depois ele foi meu orientador na minha especialização de redação jornalística. Então, junto com eles dois, nós formalizamos um documento e o reitor da época, né, Rangel Júnior, topou a ideia e nós passamos a fazer a publicação dos livros e a nos mobilizarmos em torno dos temas que eles queriam. E também não só imprimir, mas comercializar e participar dos lançamentos. No caso de Celso Furtado, foi assim eu diria uma maratona, né? Porque a gente fez o lançamento inclusive o próprio governador João Azevedo participou do lançamento do primeiro número da trilogia, né? Depois eu participei de todos os lançamentos, os debates que foram promovidos pelo Conselho Regional de Economia, pela Assembleia Legislativa. E agora, com Paulo Freire, também tive a honra de participar do lançamento do primeiro número, com a presença de Dona Anita, viúva, né? E eu não li todas as cartas, porque são muitas cartas a Paulo Freire, né? O volume 2 saiu tem 15 dias, que a União terminou de imprimir. Nós já trouxemos para cá, para Funes, né? E é fundamental esse papel que a UEPB vem fazendo em resgatar nomes relevantes da cultura brasileira, né? Porque o que foi feito com Celso Furtado, durante o tempo que ele foi para o exílio, ele passou anos e anos fora do Brasil. O mesmo aconteceu com Paulo Freire, né? O mesmo aconteceu com Paulo Freire. Paulo Freire ficou 70 dias preso, sem acusação formal, apenas com uma categorização de ser comunista. Certo? Um grande educador, respeitado no mundo inteiro. O mesmo aconteceu com Celso Furtado. Saiu, ele não chegou a ser detido, né? Mas ele foi caçado. Celso Furtado foi um herói de guerra. Ele trabalhou na FEB. Ele tinha uma medalha como herói de guerra. Essa medalha foi caçada. Olha só o absurdo. Foi caçada. E ele ficou sem espaço, saiu do Brasil e foi convidado para a Universidade do Chile, para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Japão. E ficou na França anos e anos ensinando na Universidade de Paris. Então, é preciso, sim, que nós, brasileiros, nordestinos, resgatemos essas pessoas luminares, pensadores, né, dentro desse papel da universidade pública e da comunicação pública. Eu acho que tem 3 personagens, e incrivelmente personagens nordestinos que passaram por essa trajetória de exílio, que foram absolutamente injustiçados assim, no Brasil, e é importante resgatar
a imagem deles. Eu acho que o Josué de Castro, o pernambucano Josué de Castro, uma das maiores figuras mundiais em relação ao combate à fome, primeiro presidente latino-americano da FAO, que é a Organização das Nações Unidas de Combate à Fome, Celso Furtado e Paulo Freire. Eu acho que Josué de Castro, Celso Furtado e Paulo Freire, eu acho que são 3 dos grandes injustiçados desse período complicadíssimo da história brasileira. É uma ditadura que, infelizmente, nós ainda temos resquícios em relação a ela. Essas publicações, o muro aqui da Funes, que você conheceu hoje, eu acho que tudo isso são espaços de resistência e, ao mesmo tempo, também espaços de lembrança para que essa nova geração ela conheça essas pessoas e como essas pessoas contribuíram. Celso Furtado é aqui de pertinho, da cidade de Pombal, né? E tem uma contribuição gigante. É muito bom ver, né, o papel que a EPC, que a EduEPB está fazendo em relação a isso. Né? Nós reeditamos um Correio das Artes sobre Celso Furtado. O William Costa, ele, numa articulação com o presidente da Academia Brasileira de Letras, nós fizemos também um livro especificamente nosso sobre Celso Furtado, né? E ainda editamos também um livro organizado pelo professor Rômulo Polari, que foi reitor e foi aluno de Celso Furtado, e sobre Celso Furtado também, com textos de pessoas da academia, né, da Universidade Federal da Paraíba. Pois é. Pessoal, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol, recebendo hoje Naná Garcês, jornalista, presidente da EPC, a empresa paraibana de comunicação. Naná, eu queria entrar num tema interessante do ponto de vista histórico e mais interessante ainda do ponto de vista jornalístico. Queria a tua opinião enquanto gestora, né, de um órgão ligado à comunicação e também como jornalista. Você coordena dois segmentos, né, que é rádio e jornal. O rádio, várias vezes já foi decretado o fim do rádio, né? Os livros impressos e as publicações impressas em meio às versões digitais também já foi decretado o fim disso e nós percebemos um movimento inverso. Recentemente saiu uma pesquisa colocando que as vendas de livros físicos superam em muito a venda dos livros digitais. Como é que você vê esse movimento que, vez por outra, decreta o fim tanto do rádio como dos impressos e vê um movimento que está na contramão agora com o fortalecimento desses segmentos que você coordena aqui no Estado? Olha, essa semana teve em João Pessoa a Expotec. E eu e o diretor de Rádio e TV, Rui Leitão, estávamos num painel que era exatamente para discutir o futuro da radiodifusão no mundo do streaming. Terminou sendo, na verdade, uma palestra do diretor de Relações da Globo, de Relações Institucionais da Globo, em que ele diz, olha, rádio e TV são veículos que se adaptam à inovação. O rádio está sempre se superando, já foi decretado muitas vezes que o rádio ia desaparecer com a televisão, que o rádio ia desaparecer com a internet, e pelo contrário, o rádio é um companheiro, ele faz parte do cotidiano das pessoas, ele está muito próximo, principalmente quando ele trata de temas da localidade, e ele está se adaptando à internet. Por que é que nós temos um Facebook? Por que é que nós estamos no Instagram? Certo? Então, nós conciliamos, quando fazemos essas transmissões do Jornal Estadual, do Fala Paraíba, ou quando nós fazemos o que eu chamo de Rádio Viva, porque nós fomos para dentro da Expotec, criamos um programa especial chamado Eletriza, dentro da Expotec, e passamos a fazer ali as entrevistas com as pessoas que estavam promovendo debates, fazendo lançamento de novas tecnologias, cursos de drones, discutindo a segurança da internet. Ou seja, essa mobilidade que o rádio tem e essa capacidade de adaptação que ele tem é que faz com que ele, a cada desafio, ele se inove e cresça. Recentemente saiu uma pesquisa da Cantar Ibope. Em média, 80% dos brasileiros ouvem rádio diariamente, numa faixa de 4 a 4 horas e meia, principalmente no turno da manhã. E é ao rádio que as pessoas recorrem também
para escolher a sua música, certo? Para relaxar e para se informar. O que é que pode prejudicar o rádio, a TV ou o jornal? A falta de um conteúdo de qualidade, a perda da credibilidade, certo? Então, é isso que impresso, virtual, por ondas sonoras, por imagem, vai destruir a imagem de um veículo. Não é a plataforma nem a tecnologia. O que acontece? As empresas, elas se adaptam. Então, realmente, o impresso, do ponto de vista de jornal, nós somos o único jornal impresso. Mas nós temos assinantes, nós temos assinantes, pessoas que gostam de receber o jornal em casa. E isso vai formando também novos leitores. Então, nós temos uma carteira de assinantes. É interessante, né? Olha, o meu gerente de circulação, ele contou uma história que ele recebeu um telefonema de um senhor que mora em Sumé. Mas ele disse, eu não tenho como chegar em Sumé. Aí ele disse, não tem problema. Eu faço a sua assinatura, que eu tenho uma pessoa da minha família que vai com frequência a Campina Grande. Deixe lá na banca da Praça da Bandeira, que essa pessoa passa lá e pega. E assim, nós temos um assinante em Sumé. É interessante, né? Pois é, e nós temos pessoas que recebem um jornal aqui em Patos, em Cajazeiras, em Campina Grande, e na Grande João Pessoa, que envolve outras cidades, né? E o jornal tem uma regularidade. Às 4 horas da manhã, entre 3 e 4 horas da manhã, ele está chegando nos assinantes, lá em João Pessoa. Então, tem pessoas que gostam de tomar a sua xícara de café lendo jornal. Então, agora, o que nós temos, sim, no universo dos livros, de fato, cresceu muito o comércio eletrônico. Não tão grande foi o crescimento dos livros digitais, mas sim o comércio de venda de livros físicos. Os livros físicos, eles continuam, sim, vendendo mais do que os livros digitais. Agora, você não pode dispensar, obviamente, e ignorar o universo digital. Nós estamos com um projeto de fazer a nossa livraria digital. Já conversamos com a Codata desenvolveu um projeto e nós estamos para fazer esse lançamento. Teremos uma livraria presencial em parceria com a Fundação Espaço Cultural, no âmbito do Espaço Cultural, uma livraria presencial, estamos discutindo o nome dessa livraria, certo? E uma livraria virtual, porque nós temos, sim, o que oferecer ao público para ler. Se você não der um livro de qualidade, você pode estar em milhões de plataformas. Se não pegar, não pegou. E é interessante, meu pai, você falando do Jornal União, meu pai é um desses assinantes aqui em Patos. Ele se informa todos os dias, ele se informa primeiro pelo jornal impresso e aí termina o dia vendo os telejornais convencionais. Mas é interessante porque existe uma força ainda muito grande em relação a essa mídia que muitas pessoas veem como ultrapassada e não tem nada de ultrapassado, né? É o conteúdo. O segredo está no conteúdo. A União tem bons articulistas, certo? Tem um bom editorial, tem boas matérias, reportagens. Olha, e uma capacidade de produzir que é permitida por ser uma empresa pública de comunicação. Nós fizemos, o ano passado foram 90 anos da Revolução de 30, que é um caso histórico, né? Nós fizemos uma publicação especial e encartamos. Os nossos assinantes receberam esse encarte de graça. E depois nós colocamos para vender nas bancas de revista e na livraria. E fizemos material especial também, agora com os 90 anos do Botafogo. Uma publicação que o próprio time não tinha, certo? Com várias fases, várias visões, jornalistas, comentaristas, membros da direção do Botafogo, pessoas que jogaram no Botafogo, técnicos e o universo feminino. O Botafogo tem um time feminino, então a treinadora escreveu um artigo. As nossas jornalistas, Dani Fettini e Ana Flávia Nóbrega, escreveram reportagens, né? Então, é isso aí que eu digo. A questão está na qualidade do conteúdo. A plataforma, as pessoas vão atrás. Pois é. Pessoal, muita gente que acompanha o programa Fundos Cultural
Nós temos muitos professores que acompanham, público totalmente diverso. E eu gostaria de dar um recado para você que é educador, para você que é professor, para você que é gestor educacional, para você que trabalha com ciências humanas. Hoje a educação está mergulhada num universo totalmente interdisciplinar. Eu quero fazer um chamamento a você para que você conheça o Correio das Artes. É um dos projetos jornalísticos mais incríveis da Paraíba. Eu utilizo muito nas minhas aulas de história. E eu queria que você falasse um pouco sobre a montagem desse material, porque os textos eles são leves, apesar das temáticas serem pesadas. Apesar, por exemplo, sobre a Revolução de 30, né, uma temática que fala sobre guerra, sobre morte. É um material também que fala sobre biografias importantes, edições fantásticas sobre Celso Furtado, Lourdes Ramalho, como saiu também recentemente. Então, você que é professor aqui no estado da Paraíba, você que trabalha com a educação de alguma maneira, você que trabalha com cursos online, conheça esse material, porque realmente é um material extraordinário, né? Então, a equipe é muito boa, né? O William Costa já foi, inclusive, editor do Correio das Artes, Linaldo Guedes. Quando o Correio das Artes começou em 1949, ele teve contribuição, por exemplo, de Carlos Drummond de Andrade e de outros escritores nacionais. Ele foi retomado pela condução, teve um tempo que ele sofreu interrupção, mas depois Jurandir Moura, que era um agente cultural, um jornalista voltado para a cultura, cineasta, né? E uma pessoa também ligada à poesia, e é uma geração de escritores de 59, se eu não me engano, não é isso? Ele retomou o Correio das Artes e lá para cá não teve mais nenhuma interrupção. Nós mesmos fizemos edições especiais agora, desse mês, ele sai no último domingo de cada mês, certo? Encartado no jornal no último domingo de cada mês. E quem não é assinante pode comprar na Livraria do Luiz, lá em João Pessoa, ou na banca de revista. Então, estamos homenageando Valdemar Solha, que é um teatrólogo, uma pessoa que também é voltada para o cinema, um artista plástico. Então, tem várias vertentes e é uma atuação firme, né, no mundo da cultura. Esse ano fizemos também uma de Genival Macedo. Genival Macedo foi o nosso homenageado do Festival de Música. Foi o cara que escreveu Meu Sublime Torrão, né? Ele tinha apenas 16 anos, certo? Quando escreveu essa música que se tornou o hino informal da Paraíba. Só que ele teve quase 100 músicas feitas por ele e cantadas por outros intérpretes. Um deles foi, obviamente, Jackson do Pandeiro, né? Mas Gilberto Gil gravou também o Micróbio do Frevo, porque ele também fez muita música no ritmo do frevo. Na verdade, ele fez músicas em vários ritmos. Então, um papel nosso é resgatar Sivuca, Jackson do Pandeiro, Zabé da Loca, Genival Macedo, certo? Todo ano homenageamos um músico que tem uma longa história e uma longa produção. Ele foi um cara que, na década de 40 a 43, ele teve um programa na Rádio Tabajara, que era um programa de música, né? E era um programa de sociedade. E ele movimentou também o carnaval de rua de João Pessoa na década de 40. Depois ele migrou, foi trabalhar em Pernambuco, na Rádio Clube, e depois foi para o Rio de Janeiro. Então, foi responsável, como representante da Continental Discos no Nordeste, por vários artistas nordestinos que entraram no cenário nacional, né? E depois ele ficou radicado em Pernambuco mesmo. Mas tem uma longa história de contribuição e de agitação cultural mesmo, promoção da música regional no cenário nacional. Pois é, você que está acompanhando o programa Fundos Cultural, acho que você já deu para ter uma ideia da importância do jornal A União no cenário cultural e também histórico aqui da Paraíba. Eu acho que essa entrevista, Naná, ela está sendo bem bacana exatamente por conta disso, porque muitas pessoas, principalmente aquelas que são mais jovens, não têm ideia do que é a importância de um jornal público que cobre todas as vertentes políticas, todas as vertentes históricas, os fatos. O Jornal União começou como um jornal de um partido, depois foi incorporado ao Estado, e nós tivemos um aspecto importantíssimo da história da Paraíba e também da história brasileira, que envolveu o entorno
ali do assassinato de João Pessoa, do então presidente João Pessoa, que na época não se chamava governador, mas as cartas que foram publicadas, as cartas trocadas entre João Dantas e Anaíde Beriz, que estampou o jornal União, os discursos... Então, né? Essa é uma coisa curiosa. A carta não foi publicada no jornal. O jornal publicou onde estavam as cartas, afixadas na frente da delegacia. E até hoje, essa página é muito procurada e quem quiser pesquisar no arquivo da União vai encontrar todo o episódio de 30 ali nas páginas. Mas há esse equívoco. Ele não publicou as cartas, ele publicou que as cartas estavam para exposição pública na delegacia, na porta da delegacia. E até hoje fica... Essa é uma coisa que as pessoas podem até tirar essa dúvida, ir lá no nosso arquivo que a gente mostra o jornal. É uma edição das mais procuradas. O arquivo da União, ele é usado para pesquisa na literatura, na história, na ciência, certo? Recentemente, há um quartel, o 15RI, ele completou 80 anos de atividade na Paraíba. E onde ele foi buscar a história dele? Na União, porque na década de 50 houve uma explosão num paiol e perderam-se os documentos originais de criação do quartel. Então eles fizeram uma revista, agora lançada no mês de agosto, baseada em informações principalmente que tinham no jornal União. Bom, baseado nisso que você falou, existe uma procura muito grande de pesquisadores, enfim. Eu acho que hoje é o principal centro de informações sobre fatos do cotidiano. Enfim, há quem diga que houve, na época, um grande suspense em relação à publicação disso, que durante várias edições havia a probabilidade dessas cartas serem publicadas, o que era na época considerado um escândalo, enfim. Aí era exatamente isso que eu ia te perguntar. As pessoas que pesquisam, que estudam, vocês recebem muitos visitantes, historiadores, escritores. Como é que é a procura em relação às edições antigas? Boa parte desse material, inclusive, já está digitalizado na internet. É fonte de pesquisa ou manda um e-mail e pede para o nosso setor de pesquisa que levante as páginas e eles disponibilizam para as pessoas. Mas no arquivo, nesse momento, por cuidados óbvios, telefona, marca e vai lá no arquivo e Ana Flor e João, que são as pessoas que trabalham lá no arquivo, eles fazem esse levantamento, disponibilizam as edições, mas boa parte eu acho que somente na década de 20 é que está com algumas falhas, né? A década de 40 já tem um bocado de coisa, década de 30 também. O jornal mais antigo já digitalizado é o de 1906. Começou em que ano? Você tem... Não, a União tem 128 anos, é de 1800 e acho que 93, né? 1893. Então, assim, é um registro histórico fora do comum. Então, você que é pesquisador, você que está escrevendo, você que busca inspiração, né? Até não só para quem retrata fatos históricos, mas também você está buscando inspiração para escrever um romance de época, alguma coisa. Até o comportamento social. As paredes da redação da União são reproduções de páginas de várias épocas. E tem um anúncio, certo? Do sabonete Gessilever. Muito interessante. E é um anúncio de 1934, tá? E dizia assim, ela não tem medo do espelho. Diz assim, bem simplesmente, ela não tem medo do espelho, porque a sua pele, a sua cútis é tratada com o sabonete Gessilever, com as melhores fragrâncias, os melhores... Até a pesquisa de comportamento social, você vai encontrar anúncios de medicamentos, certo? Anúncios dos consultórios médicos, das coisas que existiam na época e que as pessoas queriam divulgar. Pois é. Pessoal, que conversa boa. A gente está aprendendo muito nessa conversa com a Naná Cortez e assim... Garcês, perdão. A gente está aprendendo muito nessa conversa. E quais são os planos, os projetos para 2022? Como é que a EPC atravessou toda essa pandemia? Ana, quais foram as dificuldades e, a partir de agora, qual é o planejamento para o próximo ano? Olha, realmente houve muitos desafios, mas nós não paramos nem um dia, nem a rádio e nem o jornal.
e nem o Diário Oficial, obviamente. E aí continuamos a produzir livros, né? E atender não só o público interno, como o público externo. Então, todo mês tivemos Correio das Artes. Agora, nós nos adaptamos às circunstâncias. Então, tivemos muitos funcionários trabalhando em home office. Tivemos que fazer algumas contratações temporárias para substituir, porque a União tem na gráfica, ela tem um quadro com muita gente acima de 60 anos, então tivemos que fazer algumas contratações temporárias. Na rádio, nós suspendemos as entrevistas dentro do estúdio, passamos a fazer as entrevistas por telefone, né? E o repórter, todos os repórteres nossos receberam um kitzinho, a máscara, certo? O álcool, as orientações de como se portar, manter o distanciamento, lavar as mãos, todos os cuidados que foram necessários dentro do que é recomendável para essa circunstância da crise sanitária que atravessamos. Ela está reduzindo o número de casos e o número de mortes, mas o vírus continua aí, né? Eu estou aqui, ó, com a minha máscarazinha escondida, viu, minha gente? Eu vim de máscara, mas pela nossa distância, então eu tirei a máscara para o áudio ficar melhor. Porém, isso também acelerou um processo de informatização e acelerou a necessidade da nossa livraria virtual, né? Que a gente já tinha esse projeto, é uma tendência, não há como você ficar fora do universo digital. Então, isso a gente deve realmente implementá-la, né? E implementar a livraria física. Estou falando do jornal, e da rádio consolidar, implementar e consolidar a nova emissora, que vai ter um aspecto muito mais voltado para a música mesmo e para a cultura. E a Tabajara, ela continuará tendo os seus ganhos e os seus diferenciais. Nesse mês, nós estreamos uma parceria com o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, por sugestão do diretor de Rádio e TV, Rui Leitão, que é membro do Instituto Histórico, e nós temos agora uma coluna às terças-feiras, certo? Com historiadores participando, né, do programa Tabajara em Revista, que é um programa de entrevistas e de cultura e de música, e agora nós temos os diálogos com a história da Paraíba, com historiadores, né, pessoas que fazem parte do nosso universo de produção cultural. Então, é mais um ganho que a rádio tem, cumprindo ainda a questão da comunicação, da função social da comunicação pública, né? Nós temos, em termos de produção jornalística, objetivamente falando, mais de 6 horas de produção jornalística, porque além do Jornal Estadual e do Fala Paraíba, que são programas de 2 horas, nós temos os informativos Tabajara, certo? E eu considero um ganho, uma integração regional que acontece, começou em 2019 ainda, que é o Giro Nordeste. Nós, emissoras públicas do Nordeste, de rádio e televisão, temos de terça a sexta-feira o Giro Nordeste, um programa de 15 minutos com notícias da região. Diariamente, no final da tarde, entre 5 e 6 horas, nós selecionamos uma matéria e mandamos para a Rádio Timbira, no Maranhão. Nós e cada emissora da região Nordeste. Quando dá mais ou menos 7 horas da noite, vem um programa editado, com informações de toda a região. E nós reproduzimos à meia-noite e às 8 horas da manhã, logo após o Jornal Estadual. E na quinta-feira, nós temos o Giro Nordeste Entrevista, que inicialmente ele passa pelo Facebook da Rádio Tabajara, são também as emissoras públicas de rádio e TV, compondo uma grande bancada, certo? Entrevistamos essa semana a Monja Cohen. Começamos com Drauzio Varela, com Miguel Nicoleles, certo? E assim, com os governadores da região, com Chico César, sabe? Com, não Preta Gil, mas a outra filha de Gilberto Gil, que falou sobre alimentação saudável, entendeu? Com artistas da nossa região, políticos, intelectuais, que é o Giro Nordeste Entrevista. Então, reproduzimos ele na rádio
na manhã do sábado. Né? Então, essa integração regional é fundamental. A gente vê as emissoras privadas terem Globo Nordeste, SBT Nordeste, mas nós precisamos de muito mais do que um programa eventual. Precisamos de uma comunicação regional forte para que você saiba o que está acontecendo no nosso vizinho aqui, Rio Grande do Norte, o que está acontecendo em Pernambuco, e não apenas alguns minutos no Jornal Nacional. Né? Então, quando a gente produz essa cultura, né, produz integração mesmo, e o nosso linguajar, a nossa maneira de ser. Pois é, estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje, visitando a Fundação Hernani Sátero, conhecendo os espaços. Você já conhecia o espaço aqui? O que é que você achou do mural que foi inaugurado, um mural de 26 metros com artistas aqui da região? O que é que você achou? Eu quero parabenizar a iniciativa de Adolfo Crispim aqui, de todos vocês que fazem a Funes Cultural. Achei fantástico, porque realmente nós precisamos valorizar os nossos talentos, as nossas potencialidades, e vocês estão com não só Paulo Freire, mas também com todo um representativo da cultura popular ali no mural. Fantástico. A gente faz na Rádio Tabajara também, anualmente, um concurso de grafite inspirado no homenageado do festival. Então, nós temos no Muro da Tabajara obras inspiradas em Sivuca, em Jackson, até mesmo em Genival Macedo e em Genival Lacerda. Né? Então, isso é fantástico. Vira um ponto de atração e valoriza muito a ação cultural daqui. Outro aspecto é que eu já conhecia, eu estive aqui visitando a Funes, antes a convite do próprio Adolfo, foi quando iniciamos a nossa parceria, e fiquei encantada com a organização do museu. Né? Isso nos permitiu, tanto a mim quanto ao William, a conhecer mais, e agora também o nosso diretor Rui Leitão, conhecer mais o Hernani Sátero na literatura, certo? Porque o político a gente já conhecia, né? Mas o Hernani, e o aspecto humano também dele, assim, a dedicação à família e à esposa, né? Então, isso é muito interessante, você valorizar um personagem que foi tão representativo na vida política e na vida cultural da Paraíba. Bacana, seja bem-vinda, né? Volte quantas vezes achar necessário, né? Nós teremos novos projetos, agora ainda para 2021, também 2022, e um abraço a todos vocês, né, que acompanharam o programa Funes Cultural especial de hoje, recebendo Naná Garcês, presidente da empresa paraibana de comunicação. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira.